ser empreendedor, mas o governo não é empreendedor e quem domina tudo quase sempre foi o governo. E agora que a gente ainda está agora querendo abrir, mas aí fica abre e depois querem fechar de novo. E aí a gente, quando também o mundo cresceu, a gente patinou, porque a realidade é essa, está todo mundo esquecendo. Quando o mensalão estourou, o mundo crescia muito. Nós ficamos 3 anos crescendo menos que a Bolívia. Por quê? Por causa do mensalão. O pessoal entrou no governo, quis se perpetuar no governo, fez uma engenharia lá, para isso eles são bons, né? Engenharia econômica, né? Engenharia econômica, os modelos. Aí tá, eu sei, mas eu boto a política no meio, mal feita. Aí, porra, queria se perpetuar. Aí a gente ficou patinando e o mundo crescendo, quando a gente começou a crescer, que apazigou, né? Os anos trocou, aí começou a crescer, e o mundo começou a crescer, veio a crise de 2008, os preços dos alimentos aumentaram, as commodities aumentaram, porque o preço de alimentos está aumentando desde 2008. O negócio do tomate, pô, foi a pegadinha do Faustão, né? Tomate, porque antes do tomate tinha sido chuchu, lembra? Né? Então, a questão é essa, da economia aí e Agora, o Brasil é assim, né? O Brasil é isso tudo. Não tinha ferrovia, estão fazendo as que dão dinheiro. Os recursos minerais são enormes, quase que inesgotáveis, estão sendo exportados, mas que tem que agregar valor, né? Os combustíveis fósseis, hoje nós somos grandes detentores, né? A economia mal, mas está crescendo, né? Não estamos em nenhum processo de estagnação ou de, né? E a geologia, agora ela está dominada, né? E isso nos torna também competitivos, né? Junto com a agricultura. Aí eu acho que se a gente fosse fazer o que o pessoal lá do Oriente está fazendo, investir em universidade, né? Em vez de ficar fazendo o negócio, né, de diminuir o nível das universidades com cotas, eu acho que tem que aumentar o padrão das universidades, para a gente poder desenvolver tecnologia nacional, porque se um país quer ser potência e não tem um carro, não tem um automóvel, o Brasil, pô, adora carro, né? O sonho do brasileiro é ter um carro, não é isso? E a gente não tem o nosso carro brasileiro, somos os maiores produtores de carro do mundo, consumidores, não é isso? É um negócio que não dá para entender. Essa falta de, né, desenvolvimento de tecnologia nacional mesmo, né? O Gurgel, coitado, pô, né? Lembra do Gurgel? Pô, não é não? É Fábrica Nacional de Motores, né? Pô, o JK, né? Pô, né? Tanto se fez no Brasil em telecomunicações, até militar, né? O Brasil desenvolveu muito no militarismo, né? A questão do exército, né? E também para a aeronáutica, né? E estamos com o projeto do submarino nuclear aí há quanto tempo? Né? Agora agora isso, o negócio atômico, aí a gente já tem um break, né? Porque os poderosos, eles sabotam, né? Você vê, lembra o foguete nosso que foi sabotado, que fez 10 anos agora, passou aí na Globo, né? Então o Brasil é isso. O arrojado, coitado, coitado não, desculpa, perdão de ter escapulido assim, não quis dizer nessa conotação, mas assim, foi um arrojado de coisa que foi tão arrojado, tanto, e os problemas estão aí. Mas ele está mostrando para a gente, né? E a gente tem que estar mostrando aí para quem nos ouve, nesse debate aqui hoje, né? De que o Brasil, eu acho que tem tudo para vir a ser o que ainda não conseguiu ser, e que através da educação e de maior participação da sociedade, né? Com novos horizontes, né? Que pode vir a ser, né? A gente não recebeu o Papa aí, essa pessoa iluminada, o Papa, né? Então, de repente, ele deixou aqui uma brisa, né? Dar uma brisa nesse país aí de civilidade, né? De vergonha na cara, né?
E é aquela coisa do brasileiro, né? Pô, sempre dá para botar água no feijão que fica tudo certo, né? Mas a gente tem que deixar tudo certo, mas certo mesmo pro brasileiro, né? Não é certo no mais ou menos, né? No acochambrado, aquele negócio, não. É não é certo de ser um país como o Brasil tem que ser, né? O Brasil é um país de uma riqueza mineral e de gente aqui, né? Nosso Darcy Ribeiro já falava que essa nossa mistura é imbatível, né? Quando tiver educação, renda per capita alta, dinheiro no bolso, né? E mobilidade urbana, transporte das nossas riquezas, né? Tá certo, pessoal? E democracia, né? Tá certo? Liberdade de imprensa também, né? Assim, um clube como esse, da gente vir aqui falar, né? Ter o microfone para poder estar falando aí pelas pessoas e fala coisa de que o que engenheiro agrônomo vê disso tudo. Aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Leonel, obrigado. Muito bom a sua fala. Depois a gente vai fazer uma intervenção, abrir para o público, né? Até eu mesmo gostaria de falar alguma coisa, mas a gente tem que dar andamento. E aí, quem ainda não falou dos presentes, o Alcebiades Fonseca, que é simplesmente chefe da DTE de transporte e mais alguma coisa. Então, com a palavra, o Alcebiades. Esse? Não, tá bom, esse aqui que não precisa segurar, é menos um esforço. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra ter sido convidado pelo Bené. Desculpe a intimidade, mas o tratamento no dia a dia é esse, Bené, nosso Benedito. E o Benedito conseguiu duas coisas aqui que eu acho interessantes. Uma é que ele trouxe um grande tema para debate. É um dos brasileiros, né? Ele tem uma contribuição com esse país, não o conhecia, fiz uma pesquisa rápida, e o fato de você trazer isso, e trazer aqui, colocar na web, a gente está passando essas informações para as pessoas que não o conheciam, não tiveram nenhum tipo de contato. O outro é dele trazer representante das diversas DPEs do clube para esse debate. É muito salutar isso, Benedito. Eu acho que as nossas DPEs, inclusive na última reunião, eu pugnei pela questão do quantitativo, quer dizer, na DPE que eu termino o mandato agora, né, a gente sempre compôs uma executiva com o maior número possível, né, porque mais pessoas pensam melhor do que uma, duas ou três, né? Então isso é bom, estimula o debate e tudo mais. Nós estamos aqui nessa casa, que é o Clube de Engenharia, que tem uma história, tem um encaminhamento, né? Embora cada um de nós pense de forma diferente. Por exemplo, aqui quando falou em economia, quando fala em economia me dá arrepio, né? Porque as grandes mazelas que nós temos estão tudo ligado a essa questão da economia. Quer dizer, é o dinheiro que gera o dinheiro, né? Então, qualquer dia, a gente vai ter as aplicações aí, o cara vai ter que plantar dinheiro, vamos ter que dar um jeito de saber como comer dinheiro, né? Porque só dinheiro para gerar dinheiro, nada, a gente tem que ter atividades produtivas, né? E outros comentários que foram feitos, né? A gente tem lobbies diferentes ligados a essas economias, sempre que cria algum empecilho para que isso não se vá à frente. Por exemplo, na questão específica do nosso Miguel Arrojado Lisboa, né? E, aliás, o arrojado não é um nome, pode ser um adjetivo, né? De fato, arrojado. Ele, inclusive, tem uma estação em homenagem a ele. Quer dizer, que o nome da estação é a linha de Paraopeba, né? No município de Belo Vale, Minas Gerais, né? É a estação Arrojado Lisboa, né? Foi inaugurada em 1917 e está, como o restante da nossa ferrovia, aí abandonada, né? Então houve uma
uma coisa premeditada de não se desenvolver as nossas ferrovias. Conforme o Leonel falou, né, nós temos hoje pontos de estrangulamento, não conseguimos transportar nossas mercadorias, elas têm um custo mais elevado em função disso, entra a economia, né? Mas é uma ação deliberada, tá? Porque você vê, e agora mais recentemente, nós tivemos privatizações, onde você esqueceu a questão do transporte de passageiros, está totalmente esquecido, né? E você pegou um patrimônio, colocou na mão de alguém que deve estar faturando muito com isso, né? Mas esse retorno que foi colocado aqui dos impostos, né? Embora tenha grandes campanhas dizendo que nós somos o país que mais cobramos impostos, né? Ele não entra, tá? Não entra, porque se entrasse de fato, se fosse isso tudo de fato, a gente estaria numa situação melhor. Agora, um grande problema que a gente tem com relação a todos os fatos que acontecem, nosso desenvolvimento, está muito ligado à questão da mídia, né? E o Benê começou a colocar uma questão aqui. Eu acho que o Clube de Engenharia, hoje, reúne as condições necessárias, estão criando um canal da cidadania, que aqui nós promovemos debates, que são debates democráticos, onde cada um coloca aquilo que pensa. E, no final, ninguém tenta induzir ninguém a alguma coisa, mas você estimula a discussão. Eu vou exemplificar isso. Eu tenho a minha mãe, viúva, paraplégica, né? Então só tenho contato com ela no final de semana. Durante a semana eu fico aqui pelo centro da cidade e no final de semana eu vou para a casa dela para fazer companhia, que não tem ninguém cuidando dela no final de semana, e eu assumo essa tarefa. E eu passo o final de semana batendo papo com ela, discutindo as questões que ela me traz, porque como ela não tem outra ocupação, ela liga a televisão, aqueles canais tradicionais, e sai lá a manchete, aconteceu isso, e ela fica impregnando aquilo, ao ponto dela chegar e dizer assim, a sua presidenta não é boa não, né? Porque disseram isso, disseram aquilo, aí você tem que construir o que foi dito, disseram isso, porque tem essa intenção, tem aquela outra intenção. Então, a grande maioria das pessoas que estão fora daqui necessitam estar assistindo esses debates que a gente faz aqui. Não é que a gente queira direcionar o pensamento da pessoa, mas que a gente coloque alguma chamazinha de tal forma que a pessoa comece a pensar, dizer assim, mas disseram isso por quê, né? As coisas são tomadas como verdade em várias situações. O Leonel citou algumas coisas aí relacionadas ao mensalão, né? E tem umas coisas, eu sou muito atento na observação. Então, durante esse negócio todo, uma coisa emblemática que chama a atenção foi alguém falar que o cara estava com $1 na cueca, né? E o termo, essa coisa colocada, ela pega a gente, né? $1 na cueca, né? Em nenhum momento alguém mostrou o indivíduo com esse $1 na cueca, uma foto, alguma coisa nesse sentido. Então basta você criar algum termo, como foi colocado, mensalão, é uma palavra interessante, né? Então isso se torna, faz um marketing. Eu tenho acompanhado um grande dilema que a TV Globo está tendo num programa sensacional, que é o Criança Esperança. Não sei se vocês já observaram, que a todo momento falam o seguinte: o dinheiro arrecadado aqui vai direto para a conta da Unesco, não faz abatimento fiscal. O que eles querem dizer com isso? É que alguém, pela internet, que é a mídia alternativa, diz que eles fazem aquela arrecadação para bater do imposto de renda que eles devem, né? E isso daí, quando pega, quando isso entra, quando o marketing é bem feito, né? Ele acaba funcionando, e funciona para tudo que é lado. Por exemplo, está funcionando para essa questão da Globo, e alguém disse isso. Não é verdade, quer dizer, nós precisamos ter a seguinte coisa, tentar verificar a raiz da coisa, né? E ver se tem razão aquilo, senão
a gente passa a ser um mero observador das questões. Mas eu acho que a gente está um pouco aqui dentro dessa situação do Rogério de Lisboa. Estamos trazendo essa discussão porque o Benedito, no início, falou sobre a demissão do Arrojado. Porque acontece isso, né? Sempre que você tem, nós da Divisão Técnica de Transporte e Logística, temos feito várias críticas ao governo do Estado, ao governo do município, com relação aos programas que estão sendo colocados aí. É bom, à primeira vista dizer assim, olha, eu vou colocar um ônibus rápido, vou colocar um ônibus que circula numa faixa seletiva, eu vou colocar um equipamento para as pessoas acessarem melhor as partes altas da cidade, por exemplo, teleférico. Agora está faltando diálogo, né? Será que lá onde foi colocado o BRT, não caberia melhor ali um VLT, um metrô, né? Está faltando essa questão. Aí, quando você interpela alguma autoridade nesse sentido, diz assim, não, mas essa é a solução mais barata. Diz assim, bom, se essa é a solução mais barata, a gente colocaria carroça, que é muito mais barato ainda, né? Então, a questão tem que estar aliada à técnica, à discussão do usuário, que hoje em dia não há essa linha de diálogo, né? Você não tem como o poder discricionário diz, vou fazer isso e vai fazer. Agora, por trás disso, pode ter outros interesses e não o interesse principal, que é de promover a mobilidade, promover o transporte. Nós temos certeza que o Arrojado Lisboa, quando participou daquela missão SNOC, né? Eles estavam ali fazendo o que a gente